Olá malta, eu chamo Patrícia Oliveira e sejam muito bem-vindos ao nosso canal Carta Mágica. Hoje trago-vos um como jogar, desta vez do Rei de Tóquio, um jogo da Yellow, traduzido e distribuído em Portugal exclusivamente pela Amiibo Games, e é um jogo de Richard Garfield. É um jogo muito bom, é um jogo divertido, super divertido. Dá de 2 a 6 jogadores com idades superiores a 8 anos, eu aconselhava, e tem uma duração média de 30 minutos, por isso é um jogo relativamente rápido. O que é que vamos fazer neste jogo? Vamos encarnar o papel de um monstro, de um alienígena, e vamos tentar ser o Rei de Tóquio. É esse o objetivo do jogo. Vamos então proceder aqui à abertura da caixa e vamos ver o que lá está dentro. Vou-vos falar dos componentes, da preparação e de como jogar este magnífico jogo. Então, malta, vamos começar então por ver os constituintes do jogo. Vamos ver o conteúdo que estava dentro da caixa do Rei de Tóquio. Temos ao centro o tabuleiro de Tóquio, que tem duas localizações, a cidade de Tóquio e a Baía de Tóquio. Temos aqui em cima as cartas, que são as cartas de poder. Temos os cubos da energia, os tokens, ou peças que vai ser conciliado com as cartas de poder. Temos os cubos pretos, são 6 cubos pretos, 2 cubos dados, neste caso verdes. Temos os nossos monstros, e estão aqui 3 e aqui os outros 3. Uma vez que vos vou explicar, para uma partida de 3 jogadores, selecionei aqueles 3, mas poderiam ser 6, dado de 2 a 6 jogadores, por isso poderíamos ter os 6. E temos também os cartões dos monstros, que são estes aqui, que indicam no canto, neste cantinho aqui, os nossos pontos de vitória, e no canto contrário temos as nossas vidas. Ok? Já vou explicar. E pronto, estes são então o conteúdo do Rei de Tóquio. Vamos então à preparação do jogo. Eu vou retirar aqui estes 3 monstros e as plaquinhas deles, porque não vou fazer parte deste jogo, e vamos ficar com 3 monstros e com o resto do jogo. Então, para vocês prepararem o vosso jogo, precisam de colocar no centro o vosso tabuleiro de Tóquio. Cada jogador escolhe um monstro, já escolhemos os 3 monstros, e coloca os pontos de vida em cada cartão. Coloca os pontos de vida no 10 e os pontos de vitória no 0. Ou seja, assim. 0 e 10. Baralhar as cartas e fazer uma pilha e colocá-la aqui no topo. Virar 3 cartas deste nosso baralho para cima e colocá-la ao pé do tabuleiro de Tóquio. Os dados pretos no centro da mesa, cá estão. E os dados verdes à parte, uma vez que só algumas cartas de poder é que vos vão permitir usá-los. Por último, formar uma pilha com todos os cubos de energia e colocá-los aqui de forma a que todos os jogadores possam utilizar. E temos a preparação do nosso jogo concluída. Atenção! Se tivermos entre 2 a 4 jogadores, apenas vamos usar a cidade de Tóquio. Se tivermos entre 5 a 6 jogadores, utilizaremos a cidade de Tóquio e a Baía de Tóquio. Neste caso, está preparada para 3 jogadores, por isso vamos apenas utilizar a cidade de Tóquio. Neste jogo, qual é o nosso objetivo? Nós vamos ser um monstro gigante, um alienígena, algo do género, e o nosso objetivo é ser o Rei de Tóquio. E como é que nós somos o Rei? Destruindo os outros monstros, ou então alcançando 20 pontos de vitória. Significa então que o jogo termina quando alcançarmos 20 pontos de vitória, ou então derrotarmos todos os outros monstros e formos o único a ficar de pé. Preparado o jogo, vamos começar então o nosso Rei de Tóquio. Para descobrir quem é o primeiro jogador, vamos lançar os 6 dados pretos. Aqui, quem tiver mais
Patadas, que é este símbolo, será então o primeiro jogador. Caso haja um empate entre os jogadores, esses dois jogadores lançam novamente os dados e decide-se assim quem é o primeiro jogador. Posteriormente a isso, por cada turno de cada jogador, o jogador vai poder fazer então 5 tarefas na sua jogada. São elas lançar os dados, a segunda resolver os dados, a terceira entrar em Tóquio, 4 comprar cartas de poder e chegamos então ao final do turno. Vamos ver cada etapa, cada jogada, para vocês perceberem o que é que devem fazer então quando jogarem aqui o Rei de Tóquio. Em primeiro lugar, lançar os dados. Então, ao lançar os dados, lançamos apenas os dados pretos e podemos fazê-lo até 3 vezes na nossa jogada. Ou seja, a primeira vez eu posso lançar todos os dados e posso escolher entre eles os que eu quiser para colocar de lado e posso lançar novamente os dados que eu bem entender. Inclusive, os dados que eu ponho à parte podem ser lançados novamente na segunda ou na terceira vez, ou se não lançar na segunda, posso os lançar na terceira vez, como eu entender. Por exemplo, imaginem então que eu fiz o meu primeiro lançamento e saiu-me estes dados. E eu quero ficar com estes. Então, no meu segundo lançamento eu lanço estes 3 dados. Lanço novamente e saiu-me isto, ok? Eu posso querer novamente lançar estes, ou não, ou posso mantê-los comigo e lançar novamente aqueles ou os que eu bem entender. Eu quis guardar o coração, por exemplo, e lanço novamente estes 2 dados. E o que me sair aqui é o que eu vou juntar aos dados que eu já lancei. E estes são os meus dados finais. O ponto número 2 para a resolução do meu turno é o resolver os dados. Então, já me saíram os dados, estes foram os meus resultados e eu vou então resolvê-los. Aqui, o nosso objetivo em relação aos números será sempre ter 3 dados com o mesmo número, seja ele 1, 2 ou 3. Tendo 3 dados iguais, temos automaticamente um ponto de vitória que será subido aqui no nosso cartão. Por cada número exatamente igual ao que nos saiu anteriormente, temos um ponto de vitória extra, por qualquer um a mais. E este é o significado dos nossos números dos dados. Depois temos o coração e temos o raio e ainda a patada. Então, o coração, quando nos sai, e se o quisermos manter, temos então mais um ponto de vida, temos mais uma vida no nosso cartão e andamos aqui no nosso cartão. Se nos sair um raio, significa que temos mais um cubo de energia que pode ser guardado connosco até o pretendermos utilizar, seja na compra de cartas, independentemente do objetivo nosso, ele fica connosco até o utilizarmos. E temos ainda o símbolo de patada. O que é isto? A patada é uma forma de luta que damos aos nossos monstros, aos restantes monstros. Ou seja, sempre que lhe dermos uma patada, eles perdem um ponto de vida, ok? Ainda temos de ver bem essa situação, porque depende do sítio onde estão, mas já lá vamos. Em relação aos dados e em relação ao coração que nos pode sair nos dados, isto vai depender se estamos ou não dentro da cidade de Tóquio ou da Baía de Tóquio. Neste caso, vamos expor apenas a cidade de Tóquio, como vos disse, estamos só 3 jogadores, por isso temos apenas a cidade de Tóquio disponível. Agora, imaginem que me sai um coração quando eu estou fora da cidade de Tóquio. Assim, faz sentido ser um coração, vai-me ser benéfico, porque eu vou ganhar um ponto no meu nível de vida, nos meus corações. Caso eu esteja na cidade de Tóquio, sair o coração para mim é indiferente. Porquê? Porque quando se está na cidade de Tóquio, não é permitido ganharmos vidas, não é permitido ganharmos corações. Apenas conseguimos ganhar estes corações nas cartas de poder, só nessa situação, enquanto estamos dentro da cidade de Tóquio. Uma nota: não se pode ter mais que 10 corações, a não ser que uma carta de poder nos permita ter mais. É a única exceção, são as cartas de poder. Salvo essa exceção, só podemos ter 10 pontos de vida, ok? Pronto, e este será então o significado do nosso coração.
Explicando então agora a patada. Quando nos sai este dado, e isso escolhemos para um dado nosso, significa que a patada vai resultar em perder um ponto de vida. Agora, se estivermos em Tóquio, na cidade de Tóquio ou na via de Tóquio, e nos calha a patada, todos os monstros fora de Tóquio perdem uma vida. No caso de nós estarmos fora de Tóquio e nos sair a patada, então todos os monstros que estão ou na cidade de Tóquio ou na Baía de Tóquio vão perder uma vida. Ou seja, perdem sempre uma vida, no entanto difere se somos nós que estamos na cidade de Tóquio ou na Baía ou se são os nossos outros adversários. Se um monstro perder o seu último ponto de vida, vocês vão perceber que vai aparecer um símbolo no cartão, que é o símbolo da morte, algo semelhante ao símbolo da morte, que é este símbolo, aqui, ali embaixo, ok? Isto significa então que o monstro é eliminado e que todas as cartas que tinha, as suas cartas de manter, e os cubos de energia são descartados para fora do jogo. Neste caso, como nenhum monstro começa em Tóquio, o primeiro jogador que tiver este símbolo como dado não provoca perda de corações, de vidas a ninguém. Uma nota aqui: perder uma vida por causa do efeito de uma carta de poder é muito diferente de perder por causa de uma patada. Ou seja, o monstro só pode sair de Tóquio quando perde uma vida por causa de uma patada e não por causa de uma carta de poder. E é nesse momento que quem está dentro da cidade de Tóquio poderá ter, se leva uma patada, tem a possibilidade de se manter dentro da cidade ou de sair da cidade. Ao sair o monstro que estava lá dentro, entra obrigatoriamente o monstro que lhe deu a patada. Ok, vamos então exemplificar uma situação. Vamos supor então que o Gigasauro está dentro da cidade de Tóquio, é a minha vez e eu sou a Cyber Kitty e vou lançar os meus dados. Ok, nos meus dados saiu exatamente o que aqui está e então tenho 3 dados de 2 que me vai permitir aumentar 2 aqui no meu nível de vitória e mais um 2 que me vai aumentar mais um ponto de vitória. Então no total eu somo 3 pontos de vitória. Saiu-me um coração, por isso eu vou aumentar, neste caso eu tenho 10, por isso não vou aumentar mais. Se tivesse menos de 10 poderia aumentar aqui um ponto de vida. E saiu-me uma patada, então o que é que eu faço aqui? Posso dar uma patada ali ao Gigasauro e ele vai perder aqui um ponto de vida. Aqui o Gigasauro terá a oportunidade de se escapar da cidade de Tóquio, ou então ficar. Tem vantagens e desvantagens que já vos vou dizer de seguida. E neste caso, o Gigasauro pretende continuar lá dentro e eu mantenho-me como Cyber Kitty fora da cidade de Tóquio. E vamos então à terceira fase do turno do jogador, que é entrar em Tóquio. Como já disse, inicialmente ninguém começa na cidade de Tóquio, por isso, obrigatoriamente, alguém tem que entrar e colocar o seu monstro na cidade de Tóquio. Começamos então pelo Gigasauro. Só o Gigasauro, como eu expliquei anteriormente no exemplo, só pode sair da cidade de Tóquio quando perder um coração, uma vida, devido à patada feita por algum dos dados de outro monstro, que foi o que aconteceu no caso da Cyber Kitty, que ele podia ou não sair da cidade de Tóquio. Agora, porquê que o jogador pretende ficar na cidade de Tóquio ou porquê que o monstro, pretende sair? Então, estar na cidade de Tóquio tem as suas vantagens e as suas desvantagens. Como vantagem, o jogador ganha logo um ponto de vitória assim que entra em Tóquio. E se começar o seu turno em Tóquio, que era o que ia acontecer ao Gigasauro se mantivesse em Tóquio até quando terminassem todos os monstros de jogar, se ele iniciasse o seu turno em Tóquio, ganha imediatamente 2 pontos de vitória. E como vocês sabem, o jogo termina quando alcançamos 20 pontos de vitória, ou então se formos o único monstro a ficar de pé. Logo, é muito importante aqui alcançar pontos de vitória. Como desvantagem, os monstros em Tóquio não podem dar uso aos corações, às nossas vidas,
mas podem sempre ganhar estas vidas através de cartas de poder. No entanto, através dos dados não podem ficar ou aumentar com as suas vidas. Para além disto, as patadas vai depender sempre então do sítio onde vocês estão. Se temos um monstro dentro de Tóquio e dá uma patada aos jogadores, esta patada afeta todos os monstros que estão fora de Tóquio e todos eles perdem uma vida. No entanto, se os monstros que estão fora de Tóquio derem uma patada ao monstro que está dentro de Tóquio, esse monstro perde uma vida e todos os monstros que estão fora de Tóquio vão afetar o monstro que está dentro de Tóquio. E pronto, e como já vos expliquei, só podemos sair da cidade de Tóquio quando levarmos uma patada e perdermos a vida, por causa da patada de outro jogador. Por isso, tem as suas vantagens e as suas desvantagens, cabe a vocês que estão a jogar decidir qual é a vossa estratégia. Como quarta fase, o jogador tem a oportunidade de comprar as cartas de poder, as 3 cartas de poder que estão viradas para cima. Como é que as pode comprar então? Pode comprar com os cubos de energia, os cubinhos verdes que estão aqui no topo, no montinho aqui ao lado das cartas. Para isso precisamos de ter cubos de energia, já nos tinham de ter saído aqui nos nossos dados, temos de os armazenar connosco para depois podermos comprar estas cartas. Para perceberem estas cartas, elas têm, e para verem melhor, elas têm ali no cantinho um símbolo, o número e o símbolo do raio, que é o preço, o custo para a compra desta carta. Depois, a meio da carta tem o seu nome, o nome da carta, o nome do poder da carta. Depois tem uma palavrinha que é manter ou descartar, são os 2 tipos de cartas que podem existir no Rei de Tóquio, ou mantêm ou descartam, e já explico. E por fim tem o efeito dessa carta. No caso de cartas em que diga manter, ali é azul, manter é azul, o descartar é a vermelha, como podem ver. No caso de dizer o manter, vocês podem manter estas cartas à vossa frente, com a frente para cima, até ao fim do jogo, a não ser que haja algo que vos diga para não fazer. No caso das cartas que dizem descartar, devem resolver estas cartas imediatamente e depois descartá-las, devolvendo-as à caixa do jogo. Imediatamente a ser comprada uma destas cartas, ela sai da área de jogo, passa para a mão do jogador e é devolvida uma outra carta retirada do lote do baralho para ficarem sempre 3 cartas viradas para cima. Outra possibilidade aqui nas cartas é de vocês pagarem 2 raios, 2 cubos de energia, para descartar as 3 cartas que estão logo aqui na vossa disposição para comprar. Ou seja, primeiro, as cartas que aqui estão logo disponíveis para vocês a usarem. Vamos supor que aqui o Gigasauro é o turno dele e tem aqui uma série de cubos de energia e tem interesse em eliminar as cartas que aqui estão. Vamos voltar aqui para trás, esta que estava aqui, e o objetivo é primeiro eliminar as 3 cartas. Então, pagava 2 cubos de energia, eliminava as 3 cartas daqui, retirava-as daqui e colocaria 3 novas. Aqui ainda lhe sobrariam quantos cubos de energia? Teria aqui, deixa-me só de retirar para o lado, ainda tinha aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cubos de energia e ainda poderia usar para comprar uma destas cartas. Uma, 2, podem utilizar os vossos cubos de energia para fazer esta jogada no vosso turno e comprar ou descartar as cartas que ali estão as vezes que vocês quiserem, tendo, obviamente, sempre os cubos de energia. Por último, temos o fim do turno, em que algumas cartas de poder só se ativam no final do turno, depende das cartas que vocês tiverem, e vocês vão conseguir ver os poderes das cartas no vosso manual. É bastante explícito, vocês vão perceber perfeitamente o tipo de cartas que têm, manter ou descartar, quais são os poderes delas, por isso é fácil de perceberem no vosso manual. E então, se vocês já tiverem no vosso poder alguma carta de poder,
passando a redundância, podem utilizá-las se a carta vos permitir, se vos indicar, vocês podem usá-las no final do turno. Por fim, passam os dados pretos ao jogador à vossa esquerda e segue novamente todos estes passos. Ok? O final do jogo, como vos disse, termina quando vocês, um dos monstros, atinge os 20 pontos de vitória, ou se é apenas o único monstro vivo, então tornou-se o Rei de Tóquio. Um esclarecimento adicional: se no vosso turno vocês são um monstro que conseguem atingir os 20 pontos de vitória e, no entanto, tiveram o azar de os vossos corações, das vossas vidas, ficarem a 0 por causa de uma carta de poder, é eliminado. Ou seja, mesmo no turno em que ficam vitoriosos com os 20 pontos de vitória, vocês têm que passar, têm que escapar desse turno. Por isso, para ganharem, têm que ter pelo menos uma vida para conseguirem terminar o vosso jogo e ganhar o Rei de Tóquio. E pronto, malta, chegamos ao final de mais um vídeo, desta vez do Rei de Tóquio, trazido para Portugal pela Mibu Games, uma editora nacional. Espero que tenham gostado deste vídeo, espero que tenha sido útil. Se sim, façam gosto no vídeo, subscrevam o canal e obrigada, malta, até à próxima!